palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, no versículo de número 23. Ouça o que diz o Evangelho. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu quero destacar hoje a palavra reino. O que Jesus disse a respeito do seu reino? Ele vinha anunciando o reino de Deus, o reino dos céus. Um dos grandes querigmas da fé cristã é falar sobre o reino, a importância do reino celestial, do governo do justo Deus, do justo Jesus Cristo. O governo onde a paz, a justiça e a alegria se estabelecem na vida daqueles que o conhecem. Há um episódio muito interessante na Bíblia Sagrada, quando Jesus se encontra com um homem de nome Nicodemos, um homem que no contexto social de Israel, no contexto religioso, era alguém muito importante, um homem de certo valor, um homem que tinha um intelecto avançado, um homem que era cheio de capacidades de compreensão para o contexto daquela época. E Jesus se encontra com ele, e isso está revelado no Evangelho de João, no capítulo 3. E Jesus, no versículo 3, diz para Nicodemos assim, dentro de um diálogo que os dois estavam tendo. Diz para ele assim: Nicodemos, em verdade, em toda a verdade, eu vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus precisa ser visto, mas não é qualquer um que pode ver o reino de Deus. É aquele que nasce de novo, é aquele que está disposto a aprender a ideia e a mensagem central de Cristo. A mensagem que faz com que o homem possa nascer de novo, nascer no seu entendimento, nascer de novo na sua percepção, na sua sensibilidade, para que ele possa ver o reino de Deus. O primeiro passo numa caminhada para se crescer na vida espiritual é conseguir ver, observar o reino de Deus. Esse governo, essa administração tão maravilhosa que Deus tem concedido a todos aqueles que creem, a todos aqueles que se achegam, que se aproximam de Deus por meio de Cristo Jesus, o seu Filho. E dentro desse diálogo ainda com Nicodemos, Jesus ainda diz a ele, no versículo 5 de João capítulo 3, ele diz: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A primeira coisa era ver o reino de Deus. E depois que você observa o reino de Deus, você precisa entrar nele. Mas para entrar nesse reino, para viver essa realidade, para viver as promessas, as verdades do reino de Deus, você precisa primeiro ser limpo, ser lavado pela água, pela palavra do reino, pelo ensino do reino, pela instrução do reino, para que se torne verdadeiramente um cidadão apto a testemunhar das maravilhas do reino de Deus. A verdade é que Deus convida todo homem a ver o reino de Deus, e vendo esse reino, ter o interesse de ser limpo pela palavra de Deus, de receber o Espírito Santo que o dirige em novidade de vida, para que ele possa entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é entrar na paz, na justiça e na alegria. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, bebida e comida, coisas que passam, coisas transitórias, é um exemplo daquilo que é sombra, daquilo que se acaba. Porque às vezes alguém pode ter comida, pode ter bebida, pode ter tudo aquilo que pensa ser algo que vai preenchê-lo para uma vida boa, para uma vida verdadeira, para uma vida com significados, com objetivos que sejam coerentes, relevantes e muito mais. Mas aí o Evangelho vem dizendo para nós que o homem tem a necessidade de ter paz. E quem traz paz é o príncipe da paz, o rei de todos os reis, aquele que é o rei dos céus e o rei da terra, Jesus. E a palavra do apóstolo Paulo para a igreja é exatamente essa. O reino de Deus, ele nos leva a uma dimensão de paz, de tranquilidade para a alma. Nos dias de hoje,
onde há tantas correrias, onde há tantas batalhas, há tantas injustiças, há tanta falta de tranquilidade por violências, por dores, o reino de Deus te oferece paz. Essa paz é uma dimensão do reino. E esse reino tem justiça. E esse reino tem alegria. Fazer parte do reino de Deus é celebrar a paz, é celebrar a justiça e é celebrar a alegria. Mas, Alex Linhares, pastor, aonde está esse reino? Aonde nós encontramos esse reino? Como podemos ver esse reino e entrar nesse reino? Jesus responde bem isso, quando perguntado e questionado acerca de onde estaria o reino de Deus. Ele diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 e no versículo 21, quando questionado aonde haveria de estar o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus não poderão dizer ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Que o reino de Deus possa habitar no seu coração, que você possa ser governado, administrado pela paz do reino, pela justiça do reino e pela alegria do reino de Deus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida e te convidar a vir participar desse reino, onde as suas características são o partir do pão, é o amor ao próximo e o respeito. Que Deus te abençoe com a força do seu